Queria convidar aqui o Dr. Carlos. O Dr. Carlos é um grande amigo de longa data. Não vou falar quantos anos para não revelar a nossa idade. E ele é um grande amigo nosso, ele é médico psiquiatra, ele atende a casa, né? Alguns meninos estão aqui, já ouviu falar o nome do Dr. Carlos várias vezes, que a gente sempre fala dele, e talvez não conhecia. Está aqui o Dr. Carlos, é um homem que nos ajuda, que nos socorre às vezes por um telefone, que libera umas consultas quando a gente está em extrema necessidade, vai lá, atende com todo amor, todo carinho. E eu sempre indico o Dr. Carlos porque ele é um homem que, apesar de ele cuidar da mente, por ser um psiquiatra, ele entende do espírito. Então ele consegue discernir aquilo que é físico, aquilo que é espiritual. Então eu louvo a Deus porque Deus colocou ele no nosso caminho e ele tem sido suporte no nosso ministério. E eu fiquei muito feliz dele poder aceitar o convite para estar com a gente aqui, falando conosco, entregando uma palavra da parte do Senhor. Amém? Mais uma vez, feche seus olhos, vamos abençoar a vida do Dr. Carlos, que vai ser o mensageiro dessa noite. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando a vida agora do Dr. Carlos. Ó Pai, eu sei que a palavra o Senhor já colocou no seu coração, e que ele possa ser agora um instrumento vivo nas tuas mãos para entregar essa palavra a nós. Nosso coração se enche de expectativas, ó Pai, e que em nome de Jesus possa ser supridas, que ele possa ser um servo fiel a Ti agora, ó Pai. Tira tudo aquilo que não vem do Senhor e aquilo que é de Ti, Senhor, que o Senhor enche ele agora. Capacita, ó Deus, e que nós possamos, ó Pai, ser edificados com a palavra vinda do Teu trono, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Paz do Senhor a todos, irmãos. Eu venho sempre com bastante alegria aqui, apesar de que nem sempre posso estar aqui. Eu gostaria de estar mais, às vezes, isso não é desculpa, mas é que a correria do dia a dia, ela às vezes nos afasta daquilo que é bom. E estar aqui é bom, e eu tenho que me policiar mais nisso. Tenho que vir mais, tenho que ir mais na casa lá. Admito que estou um pouco em falta com vocês. Engraçado, quando eu sou de outra igreja, né, outra denominação. Aqui o Sou Vivo é outra denominação, os dois irmãos que cantaram aqui são outra denominação, mas parece quando o crente está junto, parece que essas barreiras todas elas saem fora, a gente se sente bem, né? Cheguei aqui, já me senti bem, a gente se sente acolhido. Eu estava viajando para a Bahia ano passado, com minha esposa e com meu filho, e já nos sentamos ali no avião, e a poltrona que a gente tinha era meio apertada, mas já teve um casal de crentes ali, que eles já perceberam, e eles já nos deram as poltronas ali da frente, que tem um espação ali, para o Samuel ficar ali brincando, e parece que há uma comunhão de espírito imediata, daqueles que servem a Deus. Falando de milagres, antes de eu entrar na palavra, eu quero vos contar um testemunho em 1 minuto. Às vezes eu ligo para o pastor e falo assim: pastor, tem essa situação aqui, ora junto comigo aí, com a tua igreja. E ele prontamente fala: amém, vou orar, Carlos. Algumas semanas atrás eu recebi uma ligação 4 horas da manhã, e a ligação era da emergência do hospital. Tinha chegado um menino de 2 anos e meio de idade, acho que é a caixa de som aqui. Um menino de 2 anos e meio de idade, ele tinha chegado, um menino Tapejara aqui, com o nome de José. Ele tinha chegado no hospital 4h30 da manhã. O que é que aconteceu com essa criança? Essa criança, normal, igual estão as crianças brincando aqui, foi dormir no dia anterior, à tarde. Almoçou e deitou. Depois do sono, a criança não acordou mais. A criança não falava, não se mexia, estava em estado catatônico, como se estivesse morto. Simplesmente o coração batia. E eles tentaram alguma coisa lá no pronto atendimento de Tapejara durante o dia, então eles viram que era alguma coisa mais grave e mandaram para o Umuarama, para a pediatria. Uma pediatra então me ligou às 4 horas da manhã e falou assim: Carlos, olha,
o neuropediatra já viu, eu já vi, e tem uma criança aqui e nós não sabemos o que está acontecendo. Você pode vir ver? Eu falei, posso. Vai pedindo esses exames, e eu de manhã passo aí no hospital e já vejo. Pedimos todos os exames possíveis e imaginários que nós temos em Umuarama. Acabou, vieram todos os exames e eu vi a criança pela manhã. A criança estava catatônica, não mexia. Os exames vieram completamente normais, todos. E eu e mais 2 médicos, uma pediatra e um neuropediatra que estávamos acompanhando o caso, não sabíamos o que fazer. Os pais angustiados, quem é pai aqui, mãe sabe, a angústia que é ver um filho dessa forma, né? E também é muito angustiante para mim, por ser pai e por ser médico e não ter diagnóstico para dar. Porque quando você tem um diagnóstico, você tem alguma coisa para fazer. Quando você não tem, você não sabe o que fazer. A incapacidade do homem, né? Fui às 6 horas no hospital e os pais muito angustiados. Doutor, o que é que nós vamos fazer? E eu falei assim, eu não sei, o senhor não tem nem ideia do que possa estar acontecendo? Não tenho ideia. E o que é que o senhor vai fazer agora? Olha, agora eu vou fazer o seguinte, são às 7h30 tem culto na minha igreja, às segundas-feiras, é culto de oração, e eu vou orar. Eu acho que eles acharam aquilo muito estranho, né? O médico vai orar. Nós não estamos te pagando para você ir orar, nós estamos te pagando para você agir como médico. Mas eu não tinha o que fazer realmente, essa é a verdade. Não tinha diagnóstico. Fui para a igreja, pedi para a igreja orar. 7h30 começamos o culto, é um culto rápido de meia hora, é um culto de oração e agradecimento de segunda-feira lá na minha igreja. Uma pessoa durante o culto falou em profecia e disse, tem um homem aqui que está pedindo pela cura de uma pessoa, e essa pessoa acaba de ser curada agora, nesse instante. Eu tinha a certeza, no meu coração, o menino curou. E então eu nem aguentei chegar no hospital. Eu estava com a minha esposa no carro e eu já liguei para o hospital. Acabou o culto e eu liguei. Pedi para me passarem na enfermagem, lá do apartamento que ele está, e a enfermeira já me falou. E eu perguntei, como é que está o José? Doutor, não sei o que aconteceu. Um menino despertou, já pediu comida, já está falando, e eu quis falar logo com a enfermeira-chefe. É verdade? Disse, é verdade, doutor, acordou agora, do nada, acordou aqui, está falando. Eu não me aguentei, fui para o hospital na hora, fui eu e foi minha esposa. Estava a mãe chorando, o pai chorando, a criança falando. Esse homem que vai no médico amanhã, Deus pode ter um propósito, sim, porque Deus nos leva aos desertos às vezes, mas Deus também cura ainda. Eu sou prova disso, porque eu vejo com os meus próprios olhos milagres. Tá? O José é um milagre, está tudo normal com o menino, e aí? Aí dei alta para o menino, foi embora para casa com algum remédio? Não teve o que medicar. Deus curou. Tenha certeza que foi Deus que curou. E vindo eu para cá hoje à tarde, até perguntei para a minha esposa, o que eu vou pregar para os irmãos lá? E eu gosto de escutar a minha esposa às vezes, e os homens, é bom que escutem as mulheres às vezes, porque elas acertam em muita coisa. E ela falou assim, fala sobre amor, a gente está precisando tanto de amor. E eu vim com isso no coração, de falar alguma coisa sobre amor. Já faz algum tempo que eu não preparo palavras, porque eu tento pregar aquilo que eu vivo de alguma forma e aquilo que eu vejo, então eu não preparo mais. Aí eu cheguei aqui com amor no coração, e depois os louvores me acrescentaram muita coisa. Aliás, às vezes eu acho que a gente nem precisaria de pregar, a gente poderia ouvir os louvores e ir embora, porque os louvores foram maravilhosos hoje. Mas os louvores testificaram comigo, e parece que a palavra ali no banco, ela me veio toda. E eu quero falar um pouquinho sobre amor e sobre os louvores que foram pregados aqui. Eu não sei quanto tempo vocês têm de mensagem aqui, vou tentar ser o mais breve possível, mas antes de nós irmos, eu lembrei de uma palavra que está aqui em João. Se os irmãos não quiserem abrir a Bíblia, eu vou ler. No livro de João, no capítulo 18,
verdade, pode abrir no 17, eu vou ler o último capítulo do 17. Pastor, vocês têm horário de mensagem aqui? Amém. Não quero ser maçante também. No capítulo 17 de João, no versículo 26, fala assim. Já abriram todos, irmãos? Amém. Fala assim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado, esteja neles e eu neles. Seguindo para o 18, fala assim, João. Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro do Cedron, onde havia um horto, do qual ele entrou com os seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se-lhe e disse-lhes, a quem buscais? Responderam-lhe, a Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus, sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar, a quem buscais? E eles disseram, a Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu, já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes. Só até aí, irmãos. Pai, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade, que o Senhor possa, Pai, me ajudar, Pai, nessa mensagem, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa trazer à minha mente, Pai, tudo aquilo que o Senhor quer passar nessa noite. Eu clamo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero vos falar um pouquinho dessa passagem, porque isso tem muito a ver, no meu entendimento, com o amor de Jesus. Muitas vezes nós lemos a descrição, toda a dissertação de João, sobre os momentos finais de Jesus aqui nessa terra como homem. E eu mesmo tenho que confessar que eu já li várias vezes, e às vezes a gente passa desapercebido, lê esses últimos capítulos como se fosse uma coisa normal. E nós não nos apercebemos de quanto amor tem nestes capítulos aqui. Eu sei que todos vocês já leram isso aqui, mas por misericórdia, me escutem um pouquinho hoje e tentem ver se eu vos acrescento alguma coisa no sentido de amor. Saiu Jesus então para orar. Ele sabia que eram as suas últimas horas. E ele saiu a orar com os discípulos. O discípulo que eu li o versículo é João, que era o discípulo mais próximo dele, e por isso eu escolhi, porque ele é o que narra melhor esse conteúdo final de Jesus. O que eu quero vos chamar a atenção é o sofrimento que há nesse final da vida de um homem, que transmite um amor imensurável, que nós não podemos medir, nem quantificar de maneira alguma. Jesus subiu então para esse lugar que ele sempre se reunia para orar com os discípulos, e naquele momento, um homem se ajoelhou, e de tamanha angústia, esse homem começou a transpirar gotas de sangue. A gente passa por cima dessa frase, transpirava gotas de sangue, e nós não temos noção do que significa no coração de um homem. Irmãos, para uma pessoa transpirar gotas de sangue, tem que haver uma coisa muito importante no organismo dela. Eu tenho quase certeza absoluta, a não ser que eu esteja muito enganado, que aqui todos já tiveram grandes angústias, mas nenhum de nós transpirou gotas de sangue. Nenhum. Porque nunca tivemos uma angústia de tamanho igual a que este homem, chamado Jesus, teve. O transpirar gotas de sangue, vai uma explicação breve aqui,
é um processo na medicina que se chama hematoidrose. Se tiver algum médico aqui, alguma enfermeira, provavelmente vão saber o que é isso. Há um processo de emoção tão forte que há a quebra de uma enzima chamada lisognase. Essa enzima, ela faz com que o capilar não seja rompido e que o sangue não passe dos capilares para as glândulas sudoríparas. Quando há um processo de sentimentalidade tão forte, essa enzima aí é quebrada e o sangue passa para dentro das glândulas sudoríparas e para dentro de outros capilares. Isso é um processo que acontece em todo o organismo, não é só na pele não. Então é no fígado, é no baço, é no pâncreas, é nos pulmões. Então Jesus sofreu isso aqui. Jesus, depois dessa oração, ele já estava com uma parte do pulmão com dificuldade respiratória, porque ele já tinha sofrido essa hematoidrose. E veio então aquela tropa, cerca de 30 soldados e mais uma multidão que, pelos estudos bíblicos, pareciam ser de 400 a 500 pessoas para ver o tumulto. E Jesus ali se entrega, porque ele já tinha entregado a vida dele ao Pai. Ali Jesus, como homem, ele fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, porque a carne era do homem, e ele queria se livrar daquilo. E muitas vezes, isso aí nós temos que tomar para a nossa vida. Muitas vezes nós queremos ouvir um sim de Deus, e muitas vezes Deus nos dá um não, e nós temos que nos resignar com esse não, porque esse não, muitas vezes, é aquilo que é necessário. E aqui Jesus ouviu um não, e ele se entregou. E por isso o livro de Isaías fala que ele se entregou como um cordeiro mudo. Ele não abriu a boca. Imediatamente levaram Jesus preso, porque aquilo que estava acontecendo ali era uma coisa fora da lei judaica, porque não se pega um condenado àquelas horas da noite e muito menos se julga. Mas eles queriam levar Jesus rápido. Jesus já ia cansado, acorrentado, e ele foi até a casa de Anás. Deixaram ele na casa de Anás, porque Anás era o era o ex-sumo sacerdote. O presente era Caifás, que era o genro dele. Mas Anás detinha todo aquele comércio do templo, e eles estavam muito bravos com Jesus, porque Jesus tinha ido lá e destruído o templo, e falou que aquilo era um covil de salteadores. Então eles estavam muito, muito bravos, porque eles, durante vários anos, Anás e posteriormente Caifás, tinham se aproveitado, porque eles recebiam e faziam o comércio da venda dos animais para o sacrifício ali. Fizeram um julgamento fora das condições judaicas. Ali Jesus, ele foi preso mais ou menos à meia-noite. Ali Jesus, aquilo foi um julgamento que não demorou provavelmente mais de meia hora, onde Jesus foi julgado por um pequeno sinédrio, que não poderia ter sido feito, porque casos graves que nem esse, que era para condenação à morte, eles tinham que ser feitos pelo grande sinédrio, que eram compostos por 72 sacerdotes, 72 e não 23. Mas naquele tempo, tinham os saduceus e os fariseus. Eram duas distinções religiosas que haviam naquela época, e ambos buscavam o poder. Anás e Caifás eram saduceus, e provavelmente o pequeno sinédrio tinha muita gente da classe dos saduceus para julgarem rapidamente e condenarem rapidamente Jesus. Então Jesus, com toda aquela deficiência, ali ele já foi esbofeteado, porque fala que lhe cuspiram no rosto e lhe davam murros e bofetadas. Aproximadamente às 6 da manhã levaram Jesus até o palácio onde estava Pilatos. E Pilatos sabia e não viu nenhum, sabia e viu que não tinha nenhuma condenação que pudesse ser feita a Jesus que o levasse à morte. Mas para não desagradar toda aquela corja de religiosos, ele achou por bem e ponderou que Jesus deveria de ser açoitado. Só que não poderia ser qualquer tipo de açoite, porque se fosse qualquer tipo de açoite, ele não convenceria os religiosos que Jesus não precisaria de morrer crucificado. E vocês vejam bem que se
os judeus daquela época tivessem poder, porque não tinham, tanto que eles falam, a nós não nos é dado poder de condenar. E é verdade, porque há 21 anos atrás, lhes tinha sido tirado o poder de condenar, porque senão eles mesmos o teriam condenado. Só que os judeus, eles não crucificavam, quem crucificava eram os romanos. E isso aí é para que se cumprisse a palavra, até nisso aí Deus está presente. Porque se fosse há 21 anos atrás, os judeus, eles tinham, ou era enforcamento, ou guilhotina, ou queimavam vivo. Então Jesus já tinha sido profeticamente anunciado em Isaías, que nenhum dos ossos lhe seria quebrado, e a morte dele seria por crucificação. Pilatos não achou nada em Jesus que o pudesse levar à morte. Imediatamente, e por ser galileu, mandou para Herodes. Herodes, com pouco tempo, mandou de volta uma carta, um pergaminho, dizendo que Jesus em nada foi achado culpado. E então começou a carnificina de Jesus, e é aí que eu quero que vocês se atentem para aquilo que muitas vezes nos passa desapercebido. Jesus foi condenado a um sacrifício que talvez vocês não tenham ideia do quão doloroso foi. Jesus foi condenado a ser chicoteado. Os chicotes eram feitos por astrálogos, que é um osso de boi, que quando gruda no corpo arranca pedaços de pele, e por esferas de chumbo que maltratam demais. Um soldado de um lado, o outro soldado do outro. Naquele tempo se davam 40 chibatadas para casos leves e 80 para casos mais graves. Não está escrito, mas eu acredito que Jesus não tomou só 40 chibatadas. Foram 80 chibatadas, porque era considerado um caso grave, e até porque Pilatos queria que todos vissem que ele tinha sido muito maltratado no chicoteamento. Porque Pilatos, na verdade, não queria crucificar ele. Jesus foi preso a um pilar, com as mãos para cima, amarradas, e ali começaram a chicotear Jesus, até Jesus não aguentar mais ficar de pé. Ao final de 40 chibatadas, poucas pessoas aguentavam ficar de pé, perdiam as forças. Há relatos que depois de 40 chibatadas, os rins de muitos ficavam expostos. Nós passamos muito rápido por essas leituras. Jesus foi chicoteado. Eles levavam os presos nus e eram chicoteados muitas vezes até perder os sentidos. Jesus foi chicoteado de um lado, sangrava demais, viraram Jesus para o outro lado. No final do chicoteamento, Jesus não aguentava mais ficar de pé. Depois de tudo aquilo, Jesus mesmo assim não perdeu a consciência. Se um homem fosse encontrado naquelas condições hoje, se me apresentasse um homem daqueles hoje no hospital, eu imediatamente o internaria na UTI. Anemia aguda por perda de sangue. Mas Jesus não perdeu os sentidos. Pegaram Jesus, um soldado de um lado, outro do outro, debaixo dos braços. Levaram ele para dentro e acharam por bem que Jesus, como ele próprio se dizia rei, acharam por bem colocar uma coroa de espinhos e uma túnica vermelha, porque um rei não poderia ser apresentado
nu. Agora vocês imaginem um corpo todo dilacerado, colocar uma túnica em cima. Se vocês já fizeram algum corte profundo, vocês sabem como os cortes não aguentam nada em cima. Mas eles lhe colocaram uma túnica pesada em cima e depois de arrumar uma coroa de espinhos, o suficientemente verdes para ser dobrada e o suficientemente seco para ser penetrante. Lhe colocaram a coroa de espinhos na cabeça, lhe deram um cajado, porque um rei tem que ter um cetro, e lhe colocaram um manto. E zombavam dele. E para não se espetarem na coroa de espinhos, eles arrumaram com o cajado e davam pauladas na cabeça dele. E com os olhos tampados lhe perguntavam quem tinha dado a paulada. E depois de todo este escárnio, resolveram levar ele então, de novo para o palácio, à frente de Pilatos. Agora vejam, se um homem que sabia tudo o que ia suportar, não se esqueçam que estamos falando de amor, sabia tudo o que ia suportar, pensem se um homem que suportou tudo isso, pensem nos vossos corações, se ele não vos ama de verdade. Levaram então Jesus à frente de Pilatos, e as pessoas ficaram estarrecidas, e a palavra fala que ficaram em silêncio, porque o que eles viram era estarrecedor. Jesus já estava completamente desfigurado. Alguém que toma bofetadas, socos e pauladas e murros, não fica com o rosto bonitinho igual se vê em algumas imagens. Jesus estava completamente desfigurado já, provavelmente os lábios rachados. Jesus devia estar muito enfraquecido, porque já não comia há bastante tempo, e aquela perda de sangue toda, quem já perdeu sangue aqui sabe, as mulheres às vezes que têm hemorragias, elas sabem como elas se sentem fracas. Jesus tinha perdido muito sangue, ele estava muito enfraquecido. Mas naquele silêncio, alguém dentro daquela multidão começou a gritar: crucificam, crucificam e crucificam. E Pilatos lavou as mãos e, para não arrumar confusão com todos os judeus, mandou a sentença de crucificar Jesus. Só que antes de crucificar Jesus, a palavra fala o seguinte, que eles lhe tiraram a túnica e lhe puseram as suas vestes. Irmãos, vocês já arrancaram alguma vez um tecido de uma ferida que acabou de cicatrizar? Vocês imaginam a dor que Jesus sentiu quando lhe arrancaram a túnica? E não foi arrancado por enfermeira, não, com delicadeza, foi arrancado por soldados romanos, com toda a brutalidade. Aquelas feridas que por momentos tinham estancado sangue por causa do manto, voltaram a sangrar, a esguichar sangue com toda a força. Vocês imaginam a dor que Jesus sentiu? Isso não foi por mim, não, foi por todos. Não foi só por mim, foi por todos. Cada um de vocês que está aí me olhando. Lhe arrancaram a túnica e Jesus mais enfraquecido ficou porque sangrou demais. Era um homem que já tinha tido uma transpiração de sangue, o pulmão já estava encharcado, tinha sofrido maus tratos a noite inteira, tinha sido cuspido, esbofeteado, esmurrado, tinha sido chicoteado até quase perder os sentidos, estava ali. Um homem com uma coroa na cabeça, condenado à crucificação. E lhe tiraram a capa e lhe puseram então as suas vestes. E Jesus andou aqueles
metros até o Gólgota. Não é tão longe assim para quem vai andando e passeando. Talvez alguns de vocês já tenham estado lá. Mas para quem está completamente debilitado, aquele caminho se torna penoso demais. E depois de lhe colocarem as vestes, lhe colocaram um madeiro, e como ele não conseguia andar, chamaram um dos que estava próximo para ajudarem a crucificar Jesus. Eu estou tentando falar isso numa narrativa, para que vocês tentem, da próxima vez que vocês lerem a palavra do Senhor, vocês tentem pensar nesses momentos, não como um acontecimento qualquer, mas como um acontecimento de dor e de total amor por cada um de nós. O que despertava a atenção naquele caminho é que tinha mais dois condenados, e os condenados, os estudos falam que do caminho da condenação do palácio até no Gólgota, eles esperneavam que nem bois bravos. Mas o que chamava a atenção é que Jesus ia calado. Por isso Isaías falou, foi em silêncio para o matadouro. O Antigo e o Novo Testamento são maravilhosos para que a gente creia na palavra. E Jesus chegou ao ponto da crucificação. Ali estavam martelos, ali estava a cruz, e ali estavam os pregos. Os pregos eram aproximadamente 25 centímetros. As mãos eram pregadas, e depois os pés sobrepostos, e se martelava até furar de um lado ao outro, porque o condenado, ele precisava ficar suspenso naquela cruz. E Jesus foi pregado e foi suspenso naquela cruz. Como era véspera de Páscoa, e os judeus, a partir das 6 horas, eles não podiam ter ninguém ali, eles tinham que sepultar a pessoa antes das 6 horas da Páscoa. Eles resolveram quebrar então as pernas dos 2 outros condenados, porque eles ainda estavam vivos. Jesus não precisaram de quebrar as pernas, porque os soldados constataram que ele já estava morto, apenas lhe furaram o lado. A palavra em Isaías também fala que nenhum dos ossos lhe seria quebrado, e não foi. E vocês podem pensar que o único sofrimento foi as bofetadas, os murros, as chicotadas, os cravos. Vocês não têm a noção do que é a sede provocada por uma anemia, por perda de sangue. Por isso a palavra fala que a língua se lhe colou ao céu da boca. E Jesus, antes de morrer, pediu água. Molharam uma esponja em vinagre e em outras propriedades que eram analgésicos, como se fossem entorpecentes. Aquilo era dado para que as pessoas perdessem a consciência e ficassem um pouco mais confortáveis naquele martírio. Levaram à boca de Jesus, Jesus provou e não aceitou. Ele não aceitou porque ele precisava de passar aquele momento com toda a serenidade. Ele não podia ficar entorpecido por nada. Ele tinha que sentir a dor por inteiro, e ele sabia disso. Depois então, de lhe darem a esponja embebida, ele rejeitou. Entregou o Espírito ao Pai e morreu.
aproximadamente às 3 horas da tarde do outro dia, Jesus expirou. Os céus estavam escuros, a fenda das rochas se abriu e o véu se rasgou. O que eu estou falando aqui, para que vocês reflitam, é que Jesus morreu. Jesus morreu. E isso, de alguma forma, isso tem que tocar nos vossos corações. De alguma forma, isso tem que vos dar uma percepção de que vocês estão aqui num culto, vocês estão buscando a salvação pela graça. Vocês têm acesso a isso porque um homem morreu pelos vossos pecados. Senão nós seríamos consumidos. Jesus morreu e permaneceu aqui mais 40 dias nessa terra. E ao final de 40 dias, não preciso abrir, eu vou vos falar o que é que aconteceu. O salmista fala isso no Salmo 24. Jesus morreu. E ao final de 40 dias, aquele Jesus, aquele homem, subiu aos céus e clamou o que está escrito no Salmo 24:7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Nunca ninguém tinha chegado naquelas portas. Ninguém poderia ter morrido por nós. Um anjo não tinha o poder de ir no inferno. Um homem não tinha o poder de vencer o pecado. Tinha que ser Jesus. E ao final de 40 dias ele subiu e bateu aquelas portas. E alguém, quando ouviu bater naquelas portas, falou no capítulo 8: quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. E de novo Jesus fala: levantai, ó portas, levantai-vos, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Este é o Rei da Glória. Irmãos, vocês podem ver Jesus entrar, caminhar em direção ao trono, se assentar à direita do Pai e falar para o próprio Pai: está consumado. E o próprio Pai lhe diz: verdade, meu filho, está consumado. Irmãos, eu não vim aqui hoje fazer nenhum apelo para que você se converta, não. Eu não vim fazer isso. Quer você queira, quer você não queira, quer você ame a Deus, quer você o odeie, quer você o bendiga, quer você o amaldiçoe, Deus é Deus e o Filho dele é o Rei, o Senhor dos Exércitos. E Deus lhe deu o poder para governar com cetro de ferro. E um dia todo o joelho vai se dobrar, todos os que estão aqui, o joelho vai se dobrar. Uns vão se dobrar e receberão salvação. Outros vão se dobrar e vão quebrar a rota do joelho. E toda a língua vai ter que confessar que Ele é o Rei do Rei, o Senhor dos Senhores. Todos nós. Talvez algum de vocês está aí e não veja tanta lógica nisso aqui, e talvez pergunte: irmão, será que eu posso ser salvo? Mas se você está aí, se você não me mostrou o menor quebrantamento, se o teu coração não mudou em nada, depois de tudo que foi falado aqui, eu não sei se você poderá ser salvo. Mas talvez tenha alguém que esteja pensando: será que eu posso ser salvo?
Olha, eu cheguei aqui, eu nem queria vir ao culto hoje. Mas depois que os louvores começaram a ser entoados aqui, meu coração se quebrantou. Depois que eu ouvi alguns testemunhos, depois que eu ouvi a palavra. Nossa, eu sou tão pecador, mas será que eu posso ser salvo? Você pode. Você pode, porque você está mostrando quebrantamento em teu coração. Você está mostrando que você está entendendo o amor e o sacrifício de Jesus em benefício da tua salvação. Mas também não basta você hoje fazer uma oração de aceitação aqui. E amanhã continuar tudo igual. Tem que fazer uma aceitação, sim, porque a palavra fala que aquele que confessar o nome de Jesus, aquele que crer, esse será salvo. Mas se você amanhã voltar a ser tudo o que era, não mudar nada no caminhar da tua vida, saiba que você não obteve nada hoje aqui. A salvação é um processo, irmãos, com muitas dificuldades. Mas ele é um processo de garantia divina, porque ninguém, até hoje, se decepcionou com Deus depois que decidiu segui-lo. E aquele que começou a boa obra, certamente a terminará. Amém? Pastor, eu vou ficar por aqui. A minha palavra para vocês hoje é essa, que o Senhor continue falando aos vossos corações e que no dia de hoje haja cura, mas haja principalmente salvação. Amém? Paz do Senhor a todos. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem foi edificado com essa palavra? Glória a Deus. Glória a Deus. Essa semana eu tive uma experiência simples, mas simples mesmo. Os meninos da casa sabem, pequena, mas falou comigo. Queimou a mesa de som lá da chácara, e eu no outro dia ia para Maringá. Eu não ia usar nesse dia a mesa de som na quinta-feira, e não ia usar na sexta de manhã. Então dava tempo de eu trazer uma mesa que estava na minha casa, levar, passar ali para ir para Maringá. Só que eu fiquei incomodado, tocou no meu coração, mexeu comigo com o desejo de ir em casa buscar algo irracional. Porque se no outro dia de manhã eu já ia, eles não iam precisar da mesa, para que eu vou pegar a moto e ir lá na minha casa e voltar, que é longe, para pegar essa mesa? Mas resolvi ir, porque eu estava incomodado. Fui e trouxe a mesa. No meio do caminho eu fiquei pensando, falei assim, nossa, olha que coisa mais besta que eu estou fazendo. Vou buscar a mesa e amanhã cedo eu vou passar na frente da chácara. Mas agora eu estou aqui mesmo, eu já vou. Trouxe a mesa. Quando a gente estava terminando de montar a mesa, chegou a notícia que o pregador da noite não ia estar lá. E para ser ministrado alguma coisa, precisaria da mesa. Daí eu fui embora e eu comecei a glorificar a Deus. Porque era uma coisa irracional, mas que eu fiz porque eu vi a voz de Deus, porque Deus sabia que precisaria da mesa para aquele dia. Coisa simples, irmão. Daí isso me mexeu muito comigo, porque eu vejo Deus falando ao coração de todo mundo a todo tempo, ao meu coração a todo tempo. A grande dificuldade que a gente tem é de ter sensibilidade para entender e ouvir a voz de Deus, e entender que é dele. Hoje, mais uma vez, Deus chamou a sua atenção para algo que talvez você até conhecia, mas está chamando você para mostrar para você aquilo que realmente representa esse sacrifício de Jesus. Ele está falando com você. Usou a vida do doutor, mas Deus falou com você através da vida dele, para que a gente possa realmente entender, compreender aquilo que significa o sacrifício de Jesus na cruz. Por que nós erramos?
Por que nós falhamos? Porque a gente ouve a voz de Deus, mas a gente pensa, o que essa decisão de ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Deus está falando vai gerar de consequência. Daí você começa a pensar nas consequências. E porque você fica pensando na consequência, você não decide. Porque nas consequências você olha racionalmente, humanamente. Se eu fizer isso, eu vou ter que fazer isso. E se eu fizer isso, eu vou ter que talvez largar meu emprego, porque o meu emprego não coincide, não dá certo de eu ter uma vida cristã autêntica e estar trabalhando onde eu estou, porque lá eu tenho que mentir, lá eu tenho que trapacear, talvez seja isso. Aí você fala, mas se eu largar meu emprego, eu vou passar fome. Então você começa a pensar racionalmente. Eu estou vivendo de forma errada com relação a relacionamentos. Se eu aceitar Jesus, eu vou ter que quebrar esse relacionamento, mas eu amo, vou ficar sem aquela pessoa que eu amo. E eu não vou aguentar, eu preciso dela. Você não aceita. Então a gente olha a circunstância e a gente não entrega para Deus, sabendo que a partir dessa entrega, quem está na direção da tua vida é Ele. E Ele vai suprir toda a sua necessidade. Deus está chamando sua atenção hoje. De novo. Ele está despertando o seu coração para você entender, irmão, que você tem que entregar a sua vida nas mãos dEle. Você tem que fazer valer a pena todo esse sacrifício narrado com tanta excelência aqui pelo doutor. Porque esse sacrifício não foi pela vida dele, como ele disse, com muita excelência, nem só pela minha, mas ele foi por cada um de nós. E ele está chamando a sua atenção hoje, como se pegasse você pelo ombro e chacoalhasse você e falasse, você não vai acordar, irmão? Você não consegue enxergar o tanto que eu te amo a ponto de dar meu filho para que morresse numa cruz por você? Só que você não vai conseguir entender que eu tinha de mais precioso, eu entreguei para que eu pudesse resolver a sua vida, pudesse dar condição para que você fosse verdadeiramente salvo, para que fosse tirado de você toda iniquidade, todo pecado, para que você pudesse realmente ter uma vida diferente. Daí a gente crê, a gente fala que crê. Nem vou perguntar, mas talvez se eu perguntasse aqui quem crê, talvez eu creio que todo mundo, se você veio para uma igreja, você crê. Mas se você crê e você ter fé, ela é diferente. Porque até o diabo crê nessa passagem, nessa mensagem que foi ministrada agora. O diabo sabe de tudo isso. Mas porque ele sabe, crê e acredita que é verdade, não significa que ele é salvo. Porque só é salvo, irmão, aquele que crê e se posiciona diante da sua crença. Então, eu creio que Jesus morreu na cruz por mim. E eu vou fazer valer a pena esse sacrifício, eu vou receber pela graça esse sacrifício. Então eu vou direcionar minha vida em cima dessa decisão. Então eu vivo em cima dessa decisão. Mas eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo. Não sei, Deus vai suprir. Eu vou ter que talvez sair daqui e resolver minha vida ali fora, porque a minha vida me afasta da presença dEle. E eu não quero, eu quero ter Jesus, eu quero viver Jesus, eu quero respirar Jesus. Eu quero fazer valer a pena cada gota de sangue que foi derramada naquela cruz. Deus está chamando sua atenção, irmão. E eu queria orar com você agora. A gente não vai pôr música, não precisa vir ministério de louvor, diferente que a gente faz, nem apagar a luz. Eu queria que você pudesse, em nome de Jesus, pudesse refletir sobre tudo que foi falado. Que você fechasse seus olhos, porque... Por que, pastor, você mandou fechar os olhos? Para que você pare de olhar de lado. Que você olhe para dentro de você. Que é o pior momento, a coisa mais triste que tem é a gente olhar para dentro da gente. A gente reconhecer quão miserável que nós somos. Como que a gente é mentiroso, irmão. Porque muitas vezes a gente diz que aceitou Jesus, professa o nome dele, mas nos posicionamos contrário à nossa decisão que um dia nós fizemos na igreja. Vivemos de forma que desagrada a Deus, é vergonha para Deus. Talvez Deus está lá de cima olhando assim, nossa, isso aí diz que é meu filho, eu não reconheço. Porque apesar dele crer e acreditar, olha o estilo de vida que ele leva. Está levando uma vida totalmente longe. Não foi isso que eu ensinei através da palavra, não é isso que está escrito na palavra. Mas hoje Deus está chamando sua atenção como um pai que ama você e que quer ver você salvo.
quer ver você realmente tomando uma decisão que possa mudar a sua vida, transformar a sua vida. Irmão, Deus vai suprir tua necessidade, seja emocional, seja física, independente do que for, diante da sua decisão. Se Deus não suprir, se você tomar a decisão em Deus, e Ele não suprir, e você se sentir 100% acolhido por Deus, você vem e fala para mim que eu vou rasgar a Bíblia, se for verdade a tua decisão. Porque muita gente que passa necessidade a partir de uma decisão, porque a decisão foi falsa, não se posicionou. Mas aqueles que se posicionam, irmão, Deus honra. E se você se posicionar nessa noite, Deus vai te honrar. Porque você vai deixar de ser criatura para ser filho, irmão. Se é pai, você sabe o que é a paternidade. A gente faz tudo por conta de um filho. A gente se entristece quando a gente não pode dar algo para o filho. A gente daria a nossa própria vida por conta de um filho. Eu tenho certeza, se você é pai, você ama o seu filho, você daria a sua vida no lugar. Se tivesse que um morrer, você falava, ó, eu vou, deixa meu filho quieto. Eu entregaria a minha vida pelos meus filhos. Você também, eu tenho certeza disso. Agora, a gente não seria um pai que daria a vida por alguém que você ainda talvez nem conhecesse ou não merecesse. Eu não teria coragem de chegar assim e falar assim, Pedro, você vai se sacrificar porque fulano, que não merece nada disso, mas para que ele seja salvo, você vai ter que morrer. Você precisa amar muito a outra pessoa para você tomar uma atitude dessa. É muito, muito amor. Foi exatamente o que Deus fez por você. Faz valer a pena esse sacrifício, irmão. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. A decisão não é minha, a decisão é pessoal. Se eu pudesse, eu faria. Se eu pudesse fazer lavagem cerebral em você, irmão, eu faria na hora. Porque o próprio nome diz, lavagem. Vou tirar o que não presta, eu vou colocar aquilo que presta. Mas eu não posso fazer isso, porque a decisão é pessoal, é tua. Essa lavagem, quem vai fazer não sou eu, é Jesus na tua vida. Vai tirar o que não presta e colocar aquilo que presta dentro de você. Mas para isso você precisa tomar essa decisão. Em nome de Jesus. Não vou pedir para você levantar o braço, não vou pedir nada, porque é pessoal. Só vou pedir, irmão, que talvez você pisar lá fora, parece uma ameaça isso. Mas eu não quero ameaçar você, eu não quero deixar você com medo. Eu quero deixar você apavorado. Porque 1 minuto depois que acabar esse culto, eu não sei se você tem vida ou não. Nem eu. A gente pode pisar lá fora e acabou, foi retirado de nós o sopro de vida. O doutor trabalha, ele atende também no hospital, ele sabe quantas pessoas todo dia deixam a vida. Se encontra com Jesus ou não. Jesus volta para muita gente todos os dias. Talvez o seu dia é hoje, irmão. Como é que você está preparado? Você está preparado para esse momento? Como é que você se encontra? Vamos orar. Pai, nós estamos diante de Ti agora, diante dessa palavra, ó Deus. Palavra que vem nos exortar, ó Deus. Vem tocar no nosso coração. De alguma forma vem nos abalar nossa estrutura. Às vezes a gente constrói estrutura que é como se fosse um castelo de areia. Que a gente até olha, admira, parece ser uma coisa tão boa. Mas o primeiro vento que vem, ele desaba. Ó Pai, nós queremos ser edificados na rocha que é Cristo. Nós queremos, ó Pai, nessa noite entregar nossas vidas nas Tuas mãos e o controle dela nas Tuas mãos. Ó Pai, nós queremos ter a propriedade, ó Deus, nós queremos falar com a mesma propriedade. O apóstolo Paulo diz, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Ó Pai, que em nome de Jesus nós possamos aceitar o sacrifício de Jesus e entregar a direção da nossa vida nas mãos do Senhor, ó Pai. Talvez, ó Deus, o Senhor está incomodado já pessoas aqui nessa noite, dizendo aquilo que ela vai ter que fazer a partir dessa decisão. E talvez, apesar dela crer e acreditar que o Senhor existe, que quando nós fechamos os olhos e falamos, o Senhor nos escuta, e nós podemos sentir, não ver com os olhos naturais, mas podemos sentir no nosso coração a presença viva do Senhor neste lugar. Ó Pai, apesar de tudo isso,
Muitas vezes, ó Pai, nossa fé é pequena demais para que a gente possa entender que é o Senhor que supre as nossas necessidades. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos faz permanecer de pé. Ó Pai, que em nome de Jesus, ó Deus, toda descrença, ó Pai, toda mentira de Satanás dizendo que não dá, que eu vou ser fraco demais para tomar essa decisão, não vou suportar. Todas essas mentiras que são lançadas, bombardeadas na nossa mente todos os dias, para que nós nos desviemos do caminho do Senhor, que caem por terra nessa noite, em nome do Senhor Jesus. E que nós possamos ficar com a nossa cabeça firmada no Senhor, ó Pai. E que nós possamos ver com os nossos olhos as coisas acontecerem, milagres pequenos, milagres grandes acontecer, porque o Senhor é um Deus que cuida, que está olhando para a nossa necessidade, que supre a nossa necessidade. Ó Pai, quantos testemunhos nós temos para contar de o Senhor suprindo as nossas necessidades. Ó Pai, quanta coisa que eu posso olhar para trás, eu posso ver o Senhor, um Deus poderoso, me suprindo toda a minha necessidade, emocional, espiritual, física, ó Pai. Quando nós clamamos ao Senhor e dependemos do Senhor, o Senhor vem em nossa providência. O Senhor vem, o Senhor usa pessoas, o Senhor usa circunstância para nos acudir, para nos acolher. Ó Pai, que em nome de Jesus, que a nossa mente possa ficar focada na nossa decisão de hoje, não nos problemas de amanhã. Porque no dia de amanhã ao Senhor pertence, ó Deus. Que o Senhor possa entrar em providência diante da nossa decisão que nós tomamos hoje, de ter uma vida que realmente agrada ao Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece o coração de cada vida aqui. Tu sabes, ó Pai, em nome de Jesus, se existe alguém aqui que o Senhor está tocando, ó Pai, para que tome a maior de todas as decisões nessa noite, que é aceitar o Senhor Jesus verdadeiramente como Senhor e Salvador. Ó Pai, que o Senhor possa escrever o nome dessas pessoas no livro da vida. Ó Pai, que elas possam ter suas vidas transformadas, que elas possam viver pela fé, que ela não viva pela circunstância, mas que ela possa viver pela fé, trazendo à existência aquilo que a gente não consegue ver, vivendo, nos posicionando daquilo que a gente não consegue ainda ver com os nossos olhos naturais, mas com os nossos olhos da fé. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor já agiu, que o Senhor vem na nossa providência e que o Senhor cuida de cada um de nós. Ó Pai, em nome de Jesus, cuida de cada vida que está aqui, que veio aqui nessa noite. E o Senhor vem nos despertar, ó Pai. O Senhor vem abalar as nossas estruturas. Toda a religiosidade, ó Deus, que foi construída, possa ser quebrada, destruída nessa noite. E que nosso relacionamento com o Senhor não fique firmado numa religião, mas que fique firmado no Senhor Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar acolhendo cada vida que está aqui. Continua a falar, Senhor, nós vamos findar este culto aqui agora, mas que esse culto possa perpetuar até o dia, Senhor, em que nós iremos ver o Senhor face a face. Nos abençoa, cuida de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, uma salva de palmas do Senhor Jesus, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Glória a Deus, glória a Deus.